E hoje a gente vai falar sobre as terminologias do estoque, tá? Quais são os nomes que você precisa utilizar no seu dia a dia, na sua operação. E a gente já falou sobre as razões para manter estoques em uma operação, falou sobre os objetivos do estoque. Então, quando você tem um estoque ali para administrar, o que você vai fazer com aquele estoque? Você vai melhorar a eficiência da fábrica? Você vai melhorar o nível de serviço? O que você vai fazer com aquele estoque? Você vai reduzir custo? Vai ter lotes maiores? Não vai? Então, você precisa ter clareza sobre esses objetivos. A gente já falou sobre isso nos vídeos anteriores, ok? Então, hoje, terminologias. Por que é importante a gente falar sobre esse tema, esse ponto, tá? Nomes, tá, dos estoques. Por que é importante? Por dois principais pontos. Antes de entrar nos dois pontos, eu vou falar uma outra coisa, tá? Eu, particularmente, eu não sou favorável à utilização de terminologias, de nomes complexos, porque isso dificulta muito o entendimento, a troca de informações. Mas do ponto de vista profissional, é importante que você conheça estes nomes e por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui explicando isso para você. Então, os dois principais pontos importantes para a gente entender o porquê das terminologias. Vamos lá. Primeiro deles, você como profissional, em algum momento você vai ser questionado sobre alguma terminologia, sobre algum nome, e é importante que você saiba o que a pessoa está falando para você poder saber responder e saber argumentar, tá? Talvez num processo seletivo, enfim, não sei. Mas você em algum momento vai ser exposto a algum destes nomes, então é importante que você conheça. E um outro ponto, quando você está administrando os estoques, quando você está olhando para o que está acontecendo no seu estoque, o ideal é que você saiba o que está acontecendo com cada tipo de estoque. Por exemplo, esse material está em trânsito ou não está? O material em trânsito, eu vou usar um código diferente ou não vou usar um código diferente? O material em processo, ele está num depósito diferente? Como eu separo isso, tá? Então é importante você conhecer os 5 tipos de estoque para você poder saber quando usar e como usar, tá? Se você vai usar código diferente, não vai, depósito diferente, enfim, como que você vai tratar isso, tá? Então, cada tipo, tá, de estoque que eu vou falar aqui representa um momento do estoque na cadeia, tá? Então, na cadeia de suprimentos. Então, cada tipo representa um momento do estoque. Vamos entrar no primeiro deles, tá? Estou olhando para baixo porque eu tenho uma cola aqui com um artigo que eu escrevi sobre isso, porque o conteúdo que eu estou passando aqui no vídeo ele fica mais completo, eu consigo falar de tudo que eu escrevi no artigo. É meio que uma aula aqui preparada e não um simples vídeo gravando aqui, passando um monte de informação sem sentido para vocês, tá? Tem toda uma pesquisa por trás para poder trazer o conteúdo aqui para você. Então vamos lá, matéria-prima, tá? Que é o primeiro tipo, raw material, em inglês, matéria-prima. Também é legal você conhecer a terminologia em inglês, porque você vai ser exposto ou exposta a isso em algum momento. Então, raw material, matéria-prima. Aqui entram componente, matéria-prima, embalagem, todos os materiais que foram comprados e ainda não receberam nenhum processamento, tá? Esse estoque ele pode estar em várias partes da cadeia, ele pode estar no fornecedor, tá? Ou pode estar na sua própria empresa, pode estar no seu próprio estoque. A matéria-prima ela pode estar em processo também, só que aí ela é tratada de uma forma diferente. E dependendo da empresa que você trabalha, o seu produto acabado é uma matéria-prima para o seu cliente. E a forma de trabalhar isso é completamente diferente se você estiver fornecendo, por exemplo, para uma loja, para uma rede de varejo ou para um fabricante de alguma coisa, que aí no caso o seu produto acabado é uma matéria-prima. A forma de planejar os dois tipos é completamente diferente, por isso é importante você conhecer os tipos, tá? Você vai entender o que está acontecendo com cada um dos materiais. Segundo ponto, o WIP, Work in Process, ou material em processo, também entenda a terminologia em inglês, entenda a abreviação WIP. Muita empresa fala sobre o WIP. Todos os materiais que estão no processo produtivo são considerados WIP, material em processo. Pode ser matéria-prima, embalagem, o produto acabado. Está no processo, é considerado material em processo. Então, você pode ter um produto acabado
que ainda está no processo por alguma razão. E materiais semi-acabados também são considerados em processo. Dependendo do modelo de operação da empresa, tá? Você vai ter muito semi-acabado em processo. E por que eu estou falando dependendo do modelo da empresa? Se a empresa opera no modelo ATO, Assembly to Order, ou seja, ele tem uma pré-montagem para depois o produto final ser personalizado. Depois que o cliente definiu algumas características, o produto final é montado. A empresa que opera nesse formato, a mais famosa que opera nesse formato, é a Dell, que faz computadores. Tem um pré-processamento, uma pré-montagem, e aí depois só as configurações finais são realizadas. Isso diminui muito o tempo de entrega e, ao mesmo tempo, traz uma satisfação enorme para o consumidor, porque ele consegue personalizar o produto que ele está comprando. A Apple anunciou recentemente que está testando o mesmo formato na Índia, se eu não me engano, tá? Não tenho certeza do país, mas se eu não me engano é na Índia. Então vamos lá. Então, empresas que operam nesse modelo Assembly to Order, elas têm muito material em processo e elas precisam ter um controle muito claro disso, tá? Então, por isso é importante você entender o que é material em processo. E aqui tem dois principais pontos, tá? Que são complicadores dos materiais em processo. Se você opera dentro do seu ERP, tá? Do seu sistema de controle, não se preocupe se você não tem um sistema de controle, tá? Não, isso não impede você de olhar os estoques dessa forma. Mas se você opera com um sistema onde o material em processo ele tem um depósito separado, ok? Então tem um depósito de produção, tem um depósito do almoxarifado, isso separado, tenha certeza, tá? No depósito de produção, as maiores diferenças de inventário, percentualmente falando, elas vão aparecer. Ah, por quê? Porque a lista técnica errada, perdas que não foram registradas, perdas em excesso, enfim, tem várias razões para acontecer isso no material em processo. E é importante que você tenha esta separação, tá? Não vou entrar no detalhe disso aqui nesse vídeo, mas é importante que você tenha essa separação justamente para controlar o que está acontecendo, para você saber o que está em processo e o que não está. Segundo ponto aqui do material em processo, muita atenção para os gargalos da operação, tá? Se você nunca pensou nisso, nunca se aprofundou nesse tema, eu vou tentar dar uma explicação muito rápida aqui. Se você tem processos seguidos, tá? Então, o mesmo produto ele passa por 3 processos. E o último processo ele é um gargalo, a velocidade dele é menor, a chance de acumular materiais antes desse último processo é gigantesca. Porque o processo que vem antes ele é muito rápido. Então, você tem que tomar muito cuidado nesse tipo de situação, tá? Tem que administrar muito bem essa cadeia aqui, essa sequência de processos, para você evitar acúmulo de material em processo. Terceiro ponto, finished goods, produto acabado. Também trouxe aqui o nome em inglês. Leia o material. Na parte de baixo do vídeo tem a descrição ali para você entender como escreve isso. E é importante que você conheça essa terminologia em inglês porque você vai ser exposto ou exposta a isso em algum momento. Ah, o que é produto acabado? Todo produto que já saiu do processo de produção. Ele pode ser um produto acabado para você, vou reforçar um ponto aqui. Ele pode ser um produto acabado para você, mas ao mesmo tempo uma matéria-prima para o seu cliente, tá? Quando a gente fala de distribuidores, redes de varejo, isso é sempre produto acabado. Saiu da fábrica um produto que vai para um distribuidor ou para uma rede de varejo, distribuidor depende, tá? Porque pode ser um distribuidor de matéria-prima, tá? Então, vamos supor, vamos falar só sobre rede de varejo. Então, se é um produto acabado que vai para alguma rede, um varejista, um atacadista, alguma coisa assim, ele sempre vai ser um produto acabado ao longo de toda a cadeia. Então, isso tem uma forma de tratar. Agora, se é um produto que você produziu e ele é uma matéria-prima para o seu cliente, a forma de lidar com isso é completamente diferente e você precisa saber como fazer isso. Quarto tipo, material em trânsito, in transit, material em trânsito. Também entenda a terminologia em inglês, você vai ser exposto a isso. Nesse ponto, tá, de material em trânsito, aqui podem entrar todos os materiais. Então, o
produto intermediário ali, o produto acabado, matéria-prima. Vou trazer um exemplo, tá? Você pode ter um processo produtivo numa determinada planta, e aí o produto semi-acabado é transferido para outra planta. Esse tempo de transferência aí, o produto semi-acabado ele está em trânsito, então ele é um material em trânsito. Matéria-prima também pode ser considerada em trânsito. E controlar os materiais em trânsito é importantíssimo, tá? Você ter esta classificação ali no seu controle. Vou trazer só duas razões, tá? Primeiro, prazo de pagamento. O tempo de trânsito ele já foi considerado no prazo de pagamento pro seu fornecedor. Então pense, se você tem um prazo de pagamento de 28 dias e o tempo de trânsito é de 4 dias, você já perdeu 4 dias de utilização do material ali, porque você vai pagar em 28 dias contando a data de faturamento do material no fabricante. Então é importante você olhar o que está acontecendo, controlar o material em trânsito e usar estes 4 dias como estoque seu também, na sua segurança ali. Você tem 4 dias a mais, o material que já está em trânsito. Material importado vale a mesma coisa. Controlar muito bem o material em trânsito importado faz uma diferença gigantesca no resultado, tá? Eu já vi, já convivi, já operei estoques super enxutos de materiais importados pelo simples fato de olhar o material em trânsito todos os dias, tá? Todos os dias dava para saber onde estava o material, qual era a previsão de chegada. Então é importante olhar para isso. Quinta terminologia, quinta e última, tá? Que é uma sigla, MRO, que é Maintenance, Repair and Operating. Então é materiais de manutenção, reparo e operação. Esse é o mais complexo de olhar, tá? E aqui eu vou dividir em duas partes para você entender, tá? Primeiro que aqui entram todos os materiais de manutenção. Então peça de reposição, o parafuso, a bomba da máquina, enfim, tudo entra aqui nesse ponto. E por que é importante olhar para isso? Se você tem um equipamento que é crítico, tá, dentro do seu processo produtivo, as principais peças de manutenção, elas precisam de mais proteção no estoque. Entende que a peça de manutenção também é uma proteção para o estoque do produto acabado. Entende? Se você tem um equipamento que é um gargalo, ele não pode parar de forma alguma. E você, se ele é um gargalo, você não tem proteção nenhuma ali no estoque, porque provavelmente você está vendendo todo o estoque. Onde que tem que estar a sua proteção? Você também não tem proteção na capacidade produtiva, você não tem capacidade ociosa. Onde precisa estar a sua proteção? Não nas peças de manutenção. Entende? Em algum ponto da cadeia, você precisa colocar uma proteção do seu estoque. Então é importante olhar os componentes desta máquina, desse equipamento, de forma completamente diferente, tá? Então, este foi o primeiro ponto, peças de manutenção. Segundo ponto, segundo tipo de material que entra dentro desse grupo, todos os materiais utilizados na operação de forma indireta em relação ao produto acabado. O que é isso? Gás, combustíveis, óleo, aquela fita de arquear que ela é despesada via centro de custo, ou aquela fita adesiva que também é despesada via centro de custo. Tudo isso, tá? É material de operação que não tem relação direta com o produto acabado. Ele está relacionado de forma indireta e ele acaba entrando. Se você tiver uma empresa bem estruturada, ele acaba sendo despesado ali via centro de custo, tá? É uma despesa dentro do centro de custo da produção. Então é importante olhar esse tipo de material separadamente, entender que este é o tipo daquele material, porque a forma de planejar é completamente diferente. Você não tem uma demanda dependente aqui. Essa demanda ela é independente. Você tem que olhar o histórico de consumo para você poder decidir o que fazer. Então, esses foram os 5 tipos. A gente chegou aqui no final da explicação das terminologias, dos nomes, dos estoques. E é importante que você entenda o papel de cada tipo de material ao longo da cadeia. É muito importante isso. É importante que você olhe para sua composição de estoques, classifique os materiais e entregue resultado somente com essa classificação, tá? É muito possível você só olhar para esse formato e já conseguir entregar algum resultado ali pelo simples fato de classificar os materiais assim. E
Já falei, né? Todos esses materiais eles se movimentam ao longo da cadeia e o material ele pode ser um produto acabado na sua operação, pode ser uma matéria-prima para o seu cliente. E o último ponto aqui, tá? Por que que é interessante você entender o comportamento do material ao longo da cadeia? Porque ele custa, tá? O estoque ao longo da cadeia, ele custa. Por mais que você fale, ah, mas o meu estoque está no fornecedor. Você precisa entender por que que ele está mantendo estoque. Ah, o meu estoque está em trânsito. Tudo isso já está custando para a sua operação de alguma forma. Então você precisa entender os materiais ao longo de toda a cadeia, entender os tipos de material durante todo o processo, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Acompanhe o material escrito também. Amanhã tem vídeo de novo. Muito obrigado aí por acompanhar até o final. Um abraço. Tchau, tchau.